Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h07. Estávamos aqui falando sobre a terceira via, chegamos até o PSDB. E Kleber Lima, você disse algo aí muito importante, chamou a atenção de todos aqui. Que história é essa de fazer com que o João Dória passe pela prévia do partido porque é mais fácil vencê-lo, é isso? Ele tem muito teto de vidro, tem desgastes? Não, é porque ele também ele também tem uma polarização com o Bolsonaro e ele nunca conseguiu se dar bem nisso. Esse espaço do anti-Bolsonaro já tem na disputa, é o Lula. Ninguém tira isso do Lula ou de algum candidato do PT. Então, sobre o Dória, recai um pouco do que recai sobre o Moro e sobre o Mandetta, de ex-aliados. Contra o Dória é pior, porque ele se declarou Bolsodória, lembra do Bolsodória? Para ganhar o segundo turno lá em São Paulo, ele virou Bolsonaro desde menino, e logo em seguida ele rompeu com o Bolsonaro. E, e aí isso atraiu, ele entrou na alça de mira dos bolsonaristas, de toda a política de ódio dos bolsonaristas, muito cedo, né? E aí, no enfrentamento da pandemia, ele fez também uma confrontação muito violenta com o presidente Bolsonaro durante todo, tem 1 ano e meio que eles estão disputando. O Dória até causou uma coisa boa durante a pandemia, Daniel, que foi aquela coisa da disputa do bem, como é que era que eles estavam... Na rinha da vacina? A rinha do bem, né? Que era ver quem vacinava mais, quem anunciava ele com o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, para ver quem que trazia mais boas notícias, né, em relação à vacinação, que foi uma coisa boa. Mas no campo político partidário e eleitoral, o Dória não conseguiria furar essa bolha do que ele já tem para enfrentar o Bolsonaro. Então, alguns articuladores de PP, de PSD, você tem o Kassab ali, que é uma raposa da política, né? Assim, vem se revelando uma das raposas da política nacional. O PP e outros partidos estariam tentando, segundo o que eu apurei, incentivar, na medida do que eles puderem, que o Dória vença as prévias do PSDB para ele ser o candidato, porque aí ficaria mais tranquilo. O Eduardo Leite, por ser novo e por ser a novidade, ele já traria mais como combater o Eduardo Leite. É mais difícil. Contra o Dória eles já saberiam como. Mas isso são teses, em política tudo é tese. Se tem um campo onde a tese prevalece, é a política. Ninguém sabe a priori o resultado da eleição até abrir a urna, né? Por mais que a gente já viu muitos candidatos favoritos perderem a eleição e muitos azarões ganharem. Aqui mesmo, em Mato Grosso, você tem N exemplos disso. Você tem o Blairo, que é um exemplo consagrado, né? Que em 2002, quando ele se lança à disputa do governo do estado, ele tinha 3%, o traço, né, que a gente falou agora, e ganhou as eleições. O Dante de Oliveira, quando disputou a reeleição, nem era candidato. O senador Júlio Campos era disparado, com mais de 65%, 70% nas intenções de voto, e perdeu as eleições. A pesquisa estava errada? Não, o quadro mudou, a leitura estava errada, às vezes. No caso do Dante, por exemplo, um fator que surpreendeu a todo mundo, e o senador Júlio Campos, que costuma estar na audiência conosco, se discordar, pode mandar aqui a mensagem que a gente coloca a posição dele. Ninguém contava com o fator reeleição. Sim. Não tinha reeleição até então. Então, o Júlio favorito, com 65%, 70% das intenções de voto, o Dante nem queria ser candidato, achava que não dava para chegar. O PSDB se mobilizou, falou, não, tem um fato novo aqui, qual que é? Reeleição. O que significa? Você vai poder disputar no cargo. A força da máquina vai prevalecer. E prevaleceu. E aí ele ganhou de virada, não deu nem para o cheiro, né? No caso de 2002 é um pouco diferente, porque havia um desgaste muito grande da classe política na época e houve um racha no grupo do governador. Um racha importante. Roberto França era do grupo do Dante Oliveira e por uma disputa com o Antero Paes de Barros, eles racharam, saiu cada um para um lado. O Roberto liderou um grupo de 3 prefeitos, mas 3 prefeitos da onde? Prefeito de Cuiabá, que era ele, prefeito de Várzea Grande, que era o Jaime Campos, e o prefeito de Rondonópolis, ou seja, as 3 maiores cidades do estado, que era o Percival Muniz, se juntaram
a essa novidade, aí entra o aspecto da novidade, que era o Blairo Maggi, o perfil, né, que as pessoas estavam querendo, e deu no que deu, ganhou também de virada e estabeleceu uma nova era na política de Mato Grosso. Me parece que um desafio importante do Dória é falar com esse eleitor de baixa renda, mais simples, porque colou muito na imagem dele essa questão de ser elitista, né? Da elite e tudo mais, daí cola muito, o pessoal vai pegar muito nisso, o calça apertada, como diz, né? Não por causa do vestuário, mas porque ele se apresenta de uma forma que eu acho que é um pouco descolada da realidade do povão, vamos dizer assim, né? Agora, na semana passada, viralizou um vídeo que ele falando com filiados do PSDB no sertão da Paraíba, né? E ele fez uma conexão, né, da seca ali do Agreste com Dubai, nos Emirados Árabes. E aí ele perguntou, quem aqui foi para Dubai, levanta a mão. Começou uma risada geral. Foi, como assim Dubai? Então, fica difícil, né? Ele vai ter que conversar, vai ter que se apresentar de forma diferente para tentar convencer esse eleitor. E não vai colar, né? Vai ser difícil. Vai ter que ir para Dubai e ficar lá um pouquinho, Ele né? reforça o estereótipo, né? O problema é esse. Tem um meme, né, do WhatsApp, uma figurinha daquela assim, que se a câmera cortar para mim, eu vou mostrar aqui como é que é. Ela faz assim. Meu Deus, né? Que Ou absurdo, assim, né? Levanta a mão quem foi para Dubai. Né? Meu Deus. Isso durante a pandemia. Vamos ainda, levantar né? a mão aqui. Quem Tá. foi para Dubai? Tem uns 20 mil reais para ir para lá. Só isso. Isso já foi Não, isso a no Luciana passado, tem né? cara Isso no de quem- passado. Não foi para Dubai, Luciana não. tem cara Não. de quem já foi para Dubai. Não, foi para Poconé, tá bom? Ó. Poconé também já fui. Todo mundo vai para Poconé? Aí sim. Aí, tudo bem, ó. Tenho chance, hein? Eu para disputar falar a verdade, você presidente. nem no Manso aqui, eu não tem lugar que eu não consigo ir. Tem uma posada famosa aí que eu não consigo ir, porque o preço da diária é melhor ir tomar café no Copacabana Palace, lá no Rio de Exato. Janeiro. Com certeza, se Com direito a passagem para ir de Passagem volta. de volta. É verdade. E ainda sobe um troco, viu? Sobe um troco. Olha só, pra gente só mudar um pouquinho esse assunto aqui, porque eu vou Tomar chamar de garapa na novo ao vivo o repórter Daniel Santos, porque tem novidades em relação à vacinação contra a Covid-19 lá em Várzea Grande. É isso mesmo, Daniel? Conta pra gente quais são as novidades, então, sobre a vacinação aí na cidade industrial. Descentralização, Luciana. Mais uma vez, para quem está acompanhando a notícia de frente, para quem acabou de chegar, bom dia. Descentralização, ou seja, além de Fiotão, Parque Bernec, ainda a Univag, que são os 3 pontos mais conhecidos, mais divulgados, né? Conhecidos e divulgados pela administração pública de Várzea Grande, a gente agora terá a descentralização, ou seja, a vacina contra a Covid-19 sendo oferecida em unidades básicas de saúde na cidade industrial. Isso segundo o prefeito Calil Baracate, já a partir deste mês. Por exemplo, teremos vacinas contra a Covid-19 no Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia, também na Unidade Básica de Saúde do Santa Isabel, Cabo Michel, a Clínica de Atenção Primária do Jardim Glória, a Policlínica de Atenção Primária do Cristo Rei e ainda a Unidade de Saúde do Jardim Manaíra. Segundo o prefeito Baracate, o objetivo é oferecer vacinas em todas as 22 unidades básicas de saúde. Claro que para isso precisa ter um número considerável de vacinas para atender a demanda. Nessas 22, por exemplo, estariam contempladas com vacina unidades mais centrais, Cristo Rei, região do Mapim, Chapéu do Sol, por exemplo, região do Água Vermelha e proximidades. Lá do Capão Grande também estaria oferecendo vacinas e principalmente a área mais rural, um pouco mais distante dos bairros mais urbanizados de Várzea Grande. Uma boa notícia, portanto, que muita gente já se questiona há um bom tempo, né? Por que não oferecem vacinas nas unidades básicas de saúde, pertinho da população, para que não haja necessidade de se locomover muitas vezes 15, 18 quilômetros até chegar na Univag, por exemplo, ou no ginásio Fiotão, no Parque Bernec, em Várzea Grande. É essa a notícia que a gente tem a compartilhar com o público da Notícia de Frente, compartilhando com os nossos
co-irmãos, né? Os nossos parceiros varziagrandenses, Luciana. Oi, Daniel, obrigada pelas informações. Notícia boa, viu? É sempre muito bom falar aqui de descentralização, porque o acesso facilita e muito. Pena que a descentralização só aconteceu agora, nessa reta final, mas mesmo assim tem muita validade. Sabemos o quanto a descentralização foi de extrema importância aqui para Cuiabá, que, aliás, até volta a imunização hoje aqui por conta do feriado, houve suspensão, mas hoje, por exemplo, aqui em Cuiabá, tem vacinação nos 14 postinhos de saúde, já que houve suspensão por conta aí do ponto facultativo, do feriado e também os polos tradicionais. E agora essa boa notícia aí, ampliando a vacinação lá em Várzea Grande. E falando ainda sobre a Covid-19, atenção agora, viu? Tem alerta. O alerta é para Mato Grosso. E quem traz para a gente é cientista da Fiocruz, tem pesquisador aí pedindo cautela. Vamos ver então o que é isso, gente. Esse processo de flexibilização que está acontecendo no estado do Mato Grosso, ele precisa ter alguma cautela, algum cuidado, né? A gente sabe que locais fechados são locais de risco, principalmente sem ventilação, né? Locais fechados sem ventilação e sem uso de máscara. Então, a população que puder evitar situações de risco, como em locais fechados, deve fazer isso. A doença não foi embora, a doença não vai embora. O processo de vacinação tem mostrado eficácia sim, mas a gente precisa continuar acompanhando indicadores para saber durante quanto tempo a gente vai estar tendo essa imunidade conferida em função de cada imunizante que a gente está tomando. E se a gente fizer essa liberação geral de todos os setores ao mesmo tempo, com a chegada do final do ano, é muito provável que a gente observe um novo aumento no número de casos, consequentemente de casos graves e de óbitos. A gente espera que nada próximo ao nível que a gente observou no início de 2021, mas é uma doença que continua matando cerca de 300 pessoas por dia. Isso não é um número razoável, não é um número que a gente deve aceitar como sociedade, né? Se a gente persistindo esses óbitos de cerca de 300 por dia, a Covid se torna a doença que tem o maior potencial para matar a nossa população durante um ano. E a gente pode evitar isso, né? A gente pode evitar isso evitando o contágio e a disseminação da doença. Então, quem não se vacinou, se vacine. Quem se vacinou, mesmo com 2 doses, mantenha os cuidados, mantenha a cautela. Ou seja, gente, o Brasil acabou de discutir aí o passaporte vacinal. Aí vem pesquisador da Fiocruz e diz o seguinte: olha, a pandemia ainda não acabou, vai depender de você se proteger para não disseminar, Daniel. É isso que a gente pode entender, porque nesse momento as medidas do legislativo, elas têm se enfraquecendo, elas estão se enfraquecendo. O que a gente pode entender disso? Porque a população vai seguir aquilo que é lei. Ou eu estou errada? Porque sabemos o quanto as pessoas são complicadas, cada uma tem uma posição, acaba misturando política com a pandemia, mas nós estamos falando de saúde. E aí, o que a gente tem que fazer? Existe essa discussão sobre o passaporte da vacina, que seria ilegal, porque você tolhe, né, o direito de ir e vir das pessoas, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: a eficácia de um processo de vacinação está muito ligada ao esforço individual das pessoas também, né? Então, não adianta metade da população, 70% se vacinarem e o restante não, porque isso com outras doenças também é assim, né? A eficácia da vacinação, da imunização geral das pessoas depende de todos participarem, né? Todos se engajarem nisso, né? O vírus está aí e a gente vai ter que conviver com ele realmente, né? Como o H1N1 não teve essa pandemia, mas houve uma epidemia de H1N1 e ela existe e a gente vai continuar convivendo com isso. Acho que é importante o que o especialista falou, a gente se manter vigilante, né? Não abandonar as medidas de biossegurança, principalmente o uso da máscara, né? Que acho que muita gente abandonou, porque a vacina é importante, ela evita morte, evita casos graves, mas ela não é 100% e ela realmente ela é uma proteção importante para a gente, mas as mortes
continua acontecendo. Exatamente. A gente pode entender, Kleber Lima, que outros países neste momento também estão com alertas aí. Vamos lembrar que tem a China, por exemplo, com novos casos lá. E a gente entende o quê? Não é que a vacina ela não tenha um bom resultado, não, mas existem variantes. E a vacina, a gente nunca disse aqui que ela impede você de contrair o vírus, mas ela pode ajudar com que você não tenha complicações. E esse alerta agora para Mato Grosso, da Fiocruz, é exatamente isso. Olha, a pandemia não acabou. E vamos lembrar aqui, Kleber Lima, tem final de ano chegando. Muita gente vai aglomerar, muitas pessoas vão viajar. E aí eu tenho certeza de uma coisa: você, quando sai do Brasil e vai para outro país, você nem titubeia em desrespeitar as leis, não. Você quer garantir a sua viagem. Mas quando está aqui dentro da sua casa, você acaba relaxando. É preciso avaliar tudo isso? Precisa avaliar tudo isso e ficar de olho no que está acontecendo no mundo. Você tem razão. A China está com alertas para algumas regiões até de estocagem de comida, estoque em comida, porque eles estão admitindo a possibilidade de decretar lockdown. E lockdown lá é radical, não é esse aqui não. Parou. Se alguém for pego na rua, é preso, tem punição mais severa. Do outro lado do mundo tem notícia boa nos Estados Unidos, que os Estados Unidos liberou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a Pfizer, né? Então isso é uma notícia boa que pode chegar aqui também, logo, para a gente poder imunizar as nossas crianças. Sobre os cuidados, eu quero lembrar de algo que aconteceu neste fim de semana. Teve uma festa de Halloween, uma boate aqui na Miguel Sutil, e a fila tinha quilômetros para entrar num lugar que é um container, que é um cubículo. Aqui em Cuiabá, agora no feriado de segunda para terça-feira, né? Então, assim, como que as pessoas vão manter distanciamento dentro de uma boate, que é um cubículo, que é feito de container, e em boate, bebendo álcool, falando em som alto e cuspindo na cara do outro para falar de perto, e beijando na boca de quem não conhece? Difícil. Não sei como é que nós podemos conter a pandemia dessa maneira. Quero aproveitar aqui para mandar, antes que eu me esqueça, um abraço para alguém que já mandou foto aqui, que está na audiência conosco, meu amigo Luiz Serafim, lá no Engordador, em Várzea Grande. Opa! Lá no Engordador, ó, Luiz Serafim, gratidão aí pela audiência. E nós tiramos ele da concorrência, viu? Ah, é? Ele fiel, assim. Opa! Não vejo mais a concorrência. Bom dia, abraço, corações do Kleber Lima para você também, então. Ele e muitos outros, que depois que conhece aqui não quer mais sair. Ótimo, Kleber Lima. Nem que seja para xingar a gente, mas a pessoa fica aqui. A gente está acostumado, é mais né? envolvente. Não tem problema, aqui, não. Né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim, é isso, né? Aí, Pode aí. assistir a gente. Olha, tá acabando o tempo, mas eu me sinto aqui na obrigação de ler algumas mensagens, porque quando Daniel e Kleber falaram aqui sobre a terceira via, meu Deus, você participou em peso, né? Então vamos lá um pouquinho mais para as mensagens. Olha, não existe terceira via porque Bolsonaro no momento está imbatível. Eduardo Leite é o pior governador que o Rio Grande do Sul tem. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Bom dia, bancada. Será que dá para acreditar nessas pesquisas de porta de cadeia, com Lula na frente? Em 2018 foi a mesma coisa e todas as pesquisas erraram. Em 2022 é Bolsonaro na cabeça. Aí é só o Paulo bolsonarista Sérgio falando, de né? Primavera do Leste. Não, teve aqui... Não, só calma. Bolsonaro, Não. Bolsonaro, um criticando o Eduardo, outro falando mal do Lula. E só teve, um bolha do Bolsonaro aí. Cadê os não bolsonaristas? Vamos ver aqui. Pode apoiar o Bolsonaro, tudo caro. O governo tirou vários direitos dos trabalhadores e aposentados. O governo de direita só governa para ricos. Tá bom para você, Kleber Lima? Chegou aí uma contra. Pobre a favor de direita e contra. Vamos que lá. nem achar alguém que conhece Dubai lá no Agreste, né? Bom dia, põe Lula e Bolsonaro nas ruas. Quem vai ser vaiado ou exaltado para ver que está na frente das pesquisas? Sem condições de terceira via e nem Lula. Bolsonaro 2022. Vamos lá.
Figura como Lula também tem que ser extinto, esse Kleber. Ih, Kleber, nem ia deixar passar, mas ó, você tá falando bobeira, Kleber, que isso, meu Deus do céu. Que não dormem de noite esperando. Olha só, gente, a última aqui, avise nosso presidente Bolsonaro para usar máscara, pelo menos quando ele sair do Brasil, fazer a gente parar de passar vergonha. Gente, não dá tempo de mais nada, mas amanhã tem muito mais, viu? E eu espero por você aqui.